Adão e Eva comeu? Alguns estudiosos vão dizer, foi o figo. Alguns não estudiosos vão dizer, maçã. E cada um pode dar sua opinião, mas isso não vai alterar a verdade da palavra. Foi Deus que criou todas as coisas, todos os frutos, então aquele fruto era proibido. Então quando você diz o fruto proibido, as pessoas vão entender, aquele fruto não poderia ser comido, independente de qual seja. Não é assim? Qual o peixe que engoliu Jonas? A baleia, o tubarão? O que vocês acham? Um grande peixe. Então pode ser qualquer peixe, grande. Também não importa. O que importa é que Jonas foi vomitado na praia e ele não morreu. Ou morreu, não veio para o peixe, 3 dias depois ele ressuscitou. Enfim, Deus guardou a vida de Jonas. Ele morreu, ressuscitou. Se Deus tem uma mensagem para nós, e nós somos, vamos dizer assim, ligados, íntimos de Deus, nós temos a revelação. Ele estava falando, através do profeta Jonas, que Jesus viria e depois da sua morte, 3 dias depois, ele ressuscitaria. Então é algo mais profundo. Não importando o tamanho, nem qual o nome do peixe. Só que o peixe era grande. Por que eu estou falando tudo isso, irmão? Porque parece simples entender que o rei ficou doente. Parece simples que ele, como qualquer mortal, tivesse uma enfermidade para a morte. Mas não é. Não foi esse o projeto de Deus. Você sabia que você pode mudar o projeto de Deus? Deus tem um plano para você. Qual o plano que Deus tem para você? Um plano de vitória. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Mas quando nós alcançamos esse lugar? Quando nós obedecemos e nos submetemos à sua palavra, os seus mandamentos, os seus estatutos, tudo que Deus faz é muito bom. Então quando eu entendo isso e vivo na graça de Deus, todas as coisas são possíveis. Eu leio lá, buscai o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas me serão acrescentadas. Então, eu entendi o recado de Deus, me submeto a Ele, e aí o plano de Deus acontece na minha vida. Mas quando eu tiro o plano de Deus, não, eu vou dar uma ajudinha para Deus. Eu mesmo vou correr atrás, eu sou forte, eu posso trabalhar, eu vou lá lutar e vou conseguir tudo que eu quero, na minha força, no meu tempo, do meu jeito, e abandono essa palavra. Ou então me busco nela só quando eu preciso. Aí a gente fala assim, leia a Bíblia. O texto, qual é o texto desse mês? Muita gente até esqueceu. Qual o texto que a igreja está lendo esse mês? Qual é o tema para esse ano? Pastor, era para guardar? Era para escrever, é para anotar, é para deixar registrado no teu coração. Por quê? Porque Deus não trabalha de qualquer forma, amado. Deus tem um projeto, Deus tem um plano, Deus é organizado, o Espírito Santo não age no nosso desespero. Muitas vezes no nosso desespero nós não conseguimos alcançar nada. Ezequias sabia disso, ele havia elaborado um projeto de obediência a Deus e Deus deu a ele conquistas. Mas em dado momento ele não vigiou. E a soberba e o orgulho entrou no seu coração. E quando ele revela aquilo que não era para ser revelado para os inimigos, então ele percebe que ali ele não estava glorificando a Deus. Será que isso acontece com a gente também? Será que muitas vezes Deus está fazendo e a gente acha que somos merecedores e falamos para os outros, sou abençoado? Já viu? Tem gente que bota lá, né? Eu sou abençoado, eu sou, mas o Senhor diz que Ele é o eu sou. Nós não somos nada. Quanto mais a gente faz, menos nós somos. Convém que Ele cresça e eu diminua. Sabia que teu irmão é mais importante que você? Mas você consegue reconhecer isso? Porque nós somos pessoas que somos carne e espírito, e muitas vezes deixamos a carne prevalecer.
Ezequias passava por aquele quadro de enfermidade mortal, porque em certo momento a carne estava prevalecendo, o orgulho estava sobressaindo na sua vida, a soberba estava ali plantada no seu coração pelos feitos que ele havia realizado. E o Senhor permite então que o rei Ezequias fique enfermo de uma enfermidade mortal. E aí entra o sobrenatural. Deus manda o seu profeta. Você sabia que o profeta ele não tem vontade própria? O profeta ele obedece às ordens de cima. Não sei porque Deus está falando a semana toda, né, sobre Colossenses 3, das coisas que são de cima. Pensa. O que é de cima? Tudo que vem de cima é bom, foi Deus que fez, é Deus que fala. O problema todo é quando a gente inclina os nossos ouvidos para ouvir as coisas da terra, as coisas de baixo, tolices, palavras que não edificam, fazem parte do nosso dia a dia. Nós ouvimos 90% de palavras de baixo, lixo, coisas que não vão acrescentar. E às vezes nós separamos pouco tempo, e o pouco tempo que nós separamos para ouvir as coisas de cima, muitas vezes nós somos distraídos. A estratégia que o diabo cria para tirar aquilo que Deus prometeu. As promessas de Deus são eternas, mano. Sabia que Deus não apaga as promessas dele? Ele não apaga. Ele pode até impedir que você, que eu, que nós venhamos a receber, mas ele não apaga. E aquilo que Deus prometeu, ele vai cumprir. Mas você precisa estar no lugar certo. O trem vai passar 10 horas. A promessa é essa, o trem vai passar 10 horas. O que você precisa para pegar esse trem? Estar na estação às 10 horas. Mas eu tive um probleminha, né? Deu uma dor de barriga, enfim, eu tive outra coisa para fazer. Aquele trem você não pega mais. A promessa é 10 horas. Se você chegar a 10:05, o trem já passou. Quem foi o culpado? Deus? Deus sabia que eu ia me atrasar. Sabia. Mas ele não se atrasa. E ele determinou o tempo que você deveria estar lá. Pediu e não recebeu. Por quê? Pediu mal, não se posicionou, não foi fiel a Deus. Muitas pessoas não recebem a Deus porque não são fiéis. Não honram o Senhor. Trata de qualquer maneira aquele que é super organizado. A pessoa, se Deus chegasse atrasado nas nossas questões, estou doente, vou fazer a cirurgia. E aí Deus, vou dormir um pouquinho. A Bíblia fala que ele é o guarda de Israel, que ele não dorme. Mas imagine, vamos supor que ele fosse como nós, humano, natural, vou descansar um pouquinho. E quando ele acorda, a cirurgia era 3 horas, já são 3:10. A cirurgia já acabou. Ou começou, e Deus não estava lá. O que pode acontecer? Tudo pode dar errado. Tudo pode dar ruim. Mas só que Deus não é assim. Deus está lá. Você está dormindo, mas Deus está lá. Você está acordado, Deus está lá. Você está sofrendo, Deus está lá. O problema é, eu estou disposto a buscar a Deus, e é esse ponto que eu quero tratar com você nessa noite. O rei Ezequias recebe o profeta Isaías, filho de Amós. O profeta ele disse: assim diz o Senhor. Olha bem, o profeta chega para você. Imagine você no lugar de Ezequias. As nossas enfermidades, muitas vezes, elas são retratadas na vida de pessoas que Deus quer que seja um exemplo para nós. O rei Ezequias nessa noite está sendo o nosso espelho. Vamos olhar para ele, vamos pensar assim: sou eu. Eu estou enfermo. Talvez você nem esteja acamado, mas você está enfermo. Existe algo na sua vida que representa a enfermidade. O pastor Rodelildo falou do paralítico lá na porta do templo. Ele estava enfermo, era visível, todo mundo sabia. Mas o rei Ezequias não foi exposto dessa forma, ele estava em casa.
mas ele estava enfermo. O paralítico também estava enfermo, o cego de Jericó estava enfermo, a mulher com fluxo de sangue estava enferma. Então, existem vários enfermos, talvez nessa noite muitos estão aqui enfermos. Então, quem está enfermo precisa de quê? Cura. Eu quero ser curado. Qual é o segredo? Qual é o mistério para eu receber um milagre na minha vida? Para eu arrancar a enfermidade de dentro de mim? O que eu posso fazer? Você nada. Mas Deus pode tudo. Essa é a diferença. Então eu vou ficar com aquele que não pode fazer nada? Não. Eu quero aquele que tem todo poder. E a Bíblia diz que Deus tem todo poder. Nos céus e na terra foi dado a ele todo o poder. Então buscaram o Senhor. O rei Ezequias estava lá, o profeta chega e fala para ele: olha só, coloca a tua casa, ou melhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. A maior parte das pessoas está assim: para que eu vou arrumar se eu vou morrer? Eu vou morrer, cada um, né, se organize como se achar melhor. Talvez essa fosse a resposta de muitos. O que eu vou perder tempo? Eu tenho pouco tempo de vida, eu vou morrer. Eu vou perder tempo em arrumar as coisas, vou pintar minha casa, eu vou pagar quem eu devo, eu vou colocar em ordem a minha vida para depois morrer. Não é mais simples eu falar assim: tá bom, me leva, e cada um faça a sua parte. Mas esse texto chama a atenção lá, porque quando o profeta fala com o rei Ezequias, e ele sabe que era Deus falando com ele, o texto diz que ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Essa é a atitude que eu quero que você guarde no teu coração. Quero que você lembre: no dia da angústia, busca o Senhor. Aprenda a se apresentar a Deus. Hoje à tarde nós falamos aqui que o rei, quando ele fazia assim para uma pessoa que queria falar com ele alguma coisa, podia entrar na presença do rei, falar, conversar, e você ia sair bem. Mas quando o rei estava mal-humorado, que não gostava do assunto que você ia trazer, ele podia fazer assim. Então você podia sair dali sem pescoço. O nosso rei, amado, ele permite a gente entrar na presença dele. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Eu sempre estou falando isso porque são coisas que estão gravadas no coração. Deus está sempre de plantão. Os médicos fazem plantão, mas Deus está sempre de plantão. Há uma diferença. O médico pode falhar, Deus não falha. Deus não chega atrasado. Deus não vai dormir demais. Ele é o guarda de Israel. Ou seja, você pode contar com ele todos os dias, 24 horas por dia. Aleluia. Olha bem, Ezequias recebe a notícia, naquele mesmo momento ele vira o rosto para a parede. Ele sabia que não era o profeta que ia curá-lo, que o profeta fez a parte dele, entregou a mensagem. Imagina, hoje você vê pessoas correndo atrás de profetas, ou correndo atrás de profecia. Deuteronômio diz que as bênçãos correrão atrás de nós. Olha a diferença. Mas as pessoas ouvem os conselhos e não submetem a ele. Não, está escrito lá, mas tem uma senhora ali que ela profetiza, ela tem o dom de cura, eu vou lá, e viajam, pagam para essas pessoas orarem por elas. E tem profeta que está precisando de dinheiro, vai fazer o que? Não, se quer pagar, tá bom, então paga aí. Digno é o preço do seu salário, né? E assim vai andando. Mas só que não é assim que funciona. Pedro e João falou: não tenho ouro, não tenho prata, e nem pediu. Como é que ele ia pedir alguma coisa daquele homem que estava ali pedindo esmola? Ele não podia dar nada financeiramente, materialmente, mas o que ele deu valia mais do que qualquer ouro, qualquer prata.
Ele deu a vida saudável àquele homem. Mas o rei Ezequias, quando ele vira o rosto para a parede, a impressão que eu tenho é que ele buscou o Senhor de todo o seu coração. Ele estava dizendo: nada mais pode me livrar. Deus falou, então é a Ele que eu tenho que recorrer. O texto diz que ele chorou muito. O rei Ezequias, quando vira o rosto para a parede, ele orou, mas ele chorou muito e disse: ah, Senhor. E ele começou a trazer à memória as obras. Lembra-te de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos seus olhos. Eu fiquei pensando nisso, amados. Será que nós hoje podemos fazer isso, virar o rosto para a parede, chorar pela nossa enfermidade, dizer: Senhor, lembra-te que eu andei na tua presença, não tive preguiça para vir à igreja, Senhor, eu não tive preguiça de acordar pela madrugada e buscar a tua face, porque eu sei que aqueles que de madrugada te buscam, te acharão. Será que nós podemos falar como o rei Ezequias falou? É só para você pensar, não precisa você responder. Mas essas coisas têm me inquietado nos dias de hoje. Eu li um texto hoje à tarde que falava do final dos tempos. Quando você liga a televisão hoje, você sabe, os tempos estão no fim. Que ninguém te engane. Existem outros que são mais ousados, que dizem que não vai passar de 2035. 2030 já será um ano de grandes transformações. Rumores de guerra. A gente não sabe o dia, não sabemos a hora, nem o mês, nem o ano. Mas nós sabemos. Os sinais se manifestarão. E eu quero dizer para vocês, os sinais estão se manifestando. Jovens, crianças, adultos, todos nós saberemos. Ouviremos o toque da trombeta. Jesus está voltando, amado. Jesus está voltando e nós estamos dormindo, muitas vezes em berço esplêndido. Muitas vezes estamos distraídos demais. A telinha tem invadido todo o nosso tempo, tem roubado o nosso tempo. A verdade é essa. E eu digo para você, o ano da disciplina passou, mas a disciplina continua. A gente deveria chegar aqui e colocar assim o nosso telefone lá. Ah, pastor, mas a gente faz oferta, a gente... Tá, mas vamos nos disciplinar em relação a isso. Eu mesmo preciso. Vamos dormir fora da telinha. A gente está sendo vigiado o tempo todo. E às vezes a gente fica perguntando: qual vai ser a estratégia do anticristo? Ele já lançou a estratégia dele. Nós já estamos cadastrados lá. Só que alguns são, né, estão lá com um outdoor. Outros estão com um retrato 2x2. Não faz muita diferença. Ele diz: isso aqui não ora nada. Não precisa nem destacar ele aqui. Vamos deixar ele mesmo. Vai cair nos erros dele. Mas outros, amados, estão sendo atacados. O diabo está tentando paralisar a igreja, trazendo enfermidade, sim, sobre liderança, impedindo você que tem os seus pés perfeitos, sabe do que vem. Eu quero desafiar você. Traga alguém da sua família, traga um vizinho seu. Nós vamos ter um testemunho de alguém que perdeu os 2 pés, que ficou enfermo. E não foi, ela foi curada do coração, ela se internou para ser, né, eu vou deixar ela falar do testemunho dela, e perdeu os 2 pés, mas não perdeu a fé. Amém? E continua pregando a palavra de Deus, mais ainda, agora ela tem mais desejo de falar do amor de Deus, de fazer a obra de Deus. Então os planos de Deus são diferentes dos nossos. Agora, quantos de nós estamos preparados? Se perdermos o nosso pé. E às vezes, esses pés aqui, a gente não faz eles chegarem onde Deus quer que a gente esteja. Muitas vezes nós não vamos até a estação onde nós vamos pegar o trem da oportunidade que Deus tem para nós, de ser curado, de prosperar, de ser, sabe, diferente daquilo que o mundo está sendo. Isso é importante, amor. Eu tenho que fazer a minha parte. O rei Ezequias fez a parte dele. Recebeu o diagnóstico, está aqui. Coloca a tua casa em ordem, porque certamente morrerás.
O que ele fez? A primeira coisa que ele percebe é que a casa dele espiritual não estava em ordem. Que ele precisava ter um relacionamento face a face com Deus. Ele precisava reatar a intimidade que ele havia perdido por causa da soberba, por causa do orgulho, e ele faz isso imediatamente. Ele não fica questionando, mas aonde foi que eu errei? Senhor, mas será que o Senhor não vai considerar tudo que eu fiz? Eu fiz mais coisas boas, não tem isso? A gente pensar, eu fiz mais coisas boas do que coisas ruins. Mas se você falhar em uma, para Deus não está bom. Sabe por quê? Porque Deus não falha em nenhum. Ele quer que você esteja no mesmo nível. Eu não consigo, mas eu me esforço para ser. Paulo fala que o bem que ele quer fazer ele não faz, mas o mal constantemente está diante de nós. Nós somos tentados todos os dias. Nós somos chamados para esse acerto de contas, para colocar a casa em ordem todos os dias. Por isso orar sem cessar é pouco. Por isso ler a Bíblia todos os dias é nada. Quando você compara o que Deus faz por você, nós não estamos fazendo nada pelo reino de Deus. E ele diz assim, buscai o reino, buscai a justiça. É o que você pode fazer ao acordar, ao dormir, sabe? É trabalhando na sua casa, fazendo o almoço, arrumando a casa. Você pode buscar o reino de Deus todos os dias, toda hora, para que as outras coisas te sejam acrescentadas, inclusive a cura. E eu vou dizer uma coisa para vocês, o rei daqui sabia disso. Ele conhecia Deus. Por isso o texto diz que ele virou o rosto para a parede e chorou. O choro ali não era de fraqueza, era um choro de quebrantamento. Ele estava dizendo, Senhor, pode falar que eu vou ouvir tudo. E quando ele começa a chorar, o coração de Deus começa a se mover em favor dele. Deus fala ao profeta, volta lá, fala com ele aqui, isso que eu vou acrescentar. 15 anos a sua vida. Deus acrescentou, Deus restituiu, Deus estabeleceu vitória sobre os inimigos. Deus fez na vida do rei Ezequias um exemplo, um modelo que até os dias de hoje serve para edificar a igreja. 29 anos ele reinou, e durante o reinado dele ele não perdeu batalha, ele não foi envergonhado. Ele morreu, foi sepultado com seus pais lá junto ao rei Davi. Por quê, amado? Porque ele resolveu obedecer ao Senhor. Ele resolveu sair da soberba e do orgulho e se humilhar diante da palavra de Deus. O profeta ali representava a palavra de Deus. A palavra que chega ao nosso coração é Deus que manda, mas ninguém pode falar dessa palavra a não ser por Deus. Quando alguém vem no púlpito falar de política, falar das suas vantagens, falar das suas maravilhas, ele está atraindo o propósito de Deus. Esse lugar aqui não é para fazer política, não é para se enaltecer, isso é soberba, isso é orgulho, mas aqui é para dizer o que Deus faz, o que Deus quer fazer. Aleluia. Se o seu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhar, quer ser curado, comece a pensar nisso. Eu vou buscar a Deus de todo o meu coração. Pastor, como é que faz isso? Lendo a palavra. Eu quero ter mais fé. Peça. Eu quero ter sabedoria para distinguir as coisas. O Senhor diz, peça, pedi e dá-se o exato da palavra. Então hoje é tempo da gente viver a palavra de Deus. Coloque em ordem. Eu não sei qual a área da sua vida que está em desordem, mas você sabe, Deus sabe. Já é o suficiente. Eu não preciso saber. Nós não vamos fazer um confessionário aqui para você vir aqui e falar. Mas Deus está sempre disposto a te ouvir. E colocando as coisas em ordem, você vai ver, não existe nada que você não alcance, que Deus não possa fazer, as portas que Ele não possa abrir para você. O rei Ezequias, então, assume este lugar e faz as suas declarações, andei diante de ti, em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos.
e no seu choro o rei Ezequias conquista a sua cura. Amém? Ah, eu não vou chorar porque eu sou forte. O homem não chora, homem chora, mulher chora, criança chora, mas quem chora na presença do Senhor não se arrepende, porque vai viver um milagre. Nós estamos aqui hoje para viver um milagre. Amém? Eu estou aqui para viver um milagre. Cada vez que eu venho à igreja, eu falo: Senhor, faz um milagre na minha vida. E Deus está dizendo para nós: coloque a sua casa em ordem. Não é uma troca. A palavra dele é a mesma, não muda. Os anos passam e ele diz: ó, essa é a palavra que eu tenho para você. Coloca a tua vida em ordem, coloca a tua casa em ordem, você vai ver, tudo é possível ao que crer, e você começa a experimentar coisas novas, milagre aonde? Na tua casa, na vida de pessoas que você conhece, Deus vai fazer, amado. Essa semana eu me alegrei muito. As pessoas que nós apresentamos, né, está aqui a Vanessa de testemunho, o pai dela estava enfermo, já está em casa? Ainda não, mas vai estar, amém? Amém? Vai estar, a igreja está orando por ele, mas a Celina já está em casa, quem foi o outro que eu falei que está foi a pastora? A irmã da pastora Luciene já está em casa, Deus está operando, amém? Pastor Evandro, a gente está todos os dias orando. A mãe da Érica, né, também já está em casa, a igreja orou por ela. Eu creio no poder da oração. Vamos declarar isso? Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vamos ficar de pé, lá. Vou levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Irmãos, quantos aqui nessa noite, antes da gente cantar a segunda parte, estão precisando de um milagre na sua vida, um milagre de cura, ou para alguém que você conhece, você quer muito que essa pessoa seja curada? Sai do seu lugar, vem aqui para a gente voltar do Senhor, fazer como o rei Ezequias. Vamos chorar hoje na presença do Senhor. Libera aí, amado, os seus sentimentos, apresenta para Deus a sua causa. Eu creio no poder da oração. Eu não quero sair daqui sem ver o milagre que Deus quer fazer na sua vida. Esse é o ponto, essa é a estação que Deus nos chamou hoje para esperar. A bondade de Deus já foi liberada sobre a nossa vida. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da mesa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar, Deus vai mover os céus, a terra e o ar. Vou levar meus problemas. Entrega os teus problemas para Deus nessa noite, amado. Entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Levante a tua mão assim, amado. Ó, diga: Senhor, eu estou aqui, Pai.
a minha vida, meus problemas, minhas lutas. Senhor, eu quero colocar a minha casa em ordem. Fala isso para Deus, amado. Sabe, a tua mão levantada é um sinal para Deus de que você quer, de que você está disposto a obedecer. E o Senhor está dizendo: creia, creia. Hoje é noite de milagres aqui, amado. Vou levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas para Deus. Eu também estou entregando, Senhor. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Senhor, aqui está, Pai, a tua igreja, Pai. E eu sei que o Senhor pode tocar em cada uma dessas pessoas, Pai, que declararam com seus lábios que eles creem no poder da oração. Deus, vai tocando e vai curando agora, Senhor. Não há impedimento, ó Deus, essas vidas estão diante de Ti. Toda glória, Pai, toda honra é para Ti. Repreende toda dor, Pai, todo sofrimento agora, Senhor. Deus, toca, Senhor, em vidas que nem estão aqui, Pai, vidas que estamos apresentando ao Senhor, porque nós cremos no poder da oração. Entra com provisão, Senhor, que cada um possa receber na medida da sua fé. Ó Deus, que a tua mão, Senhor, esteja tocando agora. Deus, faz aquilo que eu não posso fazer, Pai. Opera esse milagre, Senhor. Opera, Senhor, transformação, salvação, Pai, em nome de Jesus. Não há limites para que o Senhor possa agir, Deus, e nós confiamos, Pai, nós confiamos em Ti. Deus, nós estamos declarando, a nossa confiança está em Ti. Nós vamos sair daqui soltando, Pai, como aquele paralítico ali em frente ao templo, Senhor. Ele saiu, Pai, e ainda que o Senhor falasse: não diga nada para ninguém, nós queremos contar as maravilhas, Pai, tudo que o Senhor fez na nossa vida. Oh, Espírito Santo de Deus, arranca do nosso meio toda enfermidade, Pai, toda enfermidade, toda tristeza, Pai, todo abatimento, caia por terra agora. Nenhuma arma forjada contra nós vai prevalecer. Maior é aquele que está em nós, grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. Oh Deus, nós te amamos, Senhor, queremos te servir, Pai, de todo o nosso coração. Queremos te servir. Eu creio no poder da brasa viva no altar. Incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover os céus, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus. Oh Deus, recebe, Senhor. Entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder. Visita o lindo ali agora, Pai. A Kátia vai curando, Senhor, vai restaurando. A mãe do Eduardo, Senhor, toca na vida dela agora, onde ela estiver, Pai. Em nome de Jesus, Pai, completa a boa obra, Senhor, na vida daqueles que confiaram em Ti. Deus, age, Senhor, traz salvação.
salvação, libertação e cura, em nome de Jesus. Vamos declarar juntos assim, amado. Enfermidade, sai agora, em nome de Jesus. Mais uma vez, enfermidade, sai agora, em nome de Jesus. E a última vez, enfermidade, sai agora, em nome de Jesus. Graça e paz. Eu vim morar aqui ano passado, né? Devido a ter ficado viúva. Aí fui tentar matricular meus filhos, não consegui. Eu conseguia só escola, cada um numa cidade e longe, né? E não tinha como eu levar eles. Eles perderam o ano todinho. Aí entrei na fila de espera, também não consegui, mas pela honra e glória consegui matricular eles na escola perto de casa, 10 minutinhos a pé, os 3, tudo no mesmo horário. E eu estou muito feliz, as crianças também, né? A semana toda pedindo para comprar logo material. Manuel então tá nem conseguindo dormir, falando, mãe, quando volta as aulas, tadinho, porque eles ficaram muito tristes, né? Devido a ter perdido o ano todinho, mas pela honra e glória, eles vão estudar esse ano. E nós estávamos orando. Eu lembro que uma vez nós fomos levados em casa, né? E eu perguntei se eles estavam estudando. E eu também fiquei triste ali. Falei, Senhor, abre as portas. Deus sempre tem o melhor para nós. E eu creio que vai ser um ano de grandes vitórias. Amém? A maior vitória eles terem se batizado, né? Que é uma luta, a gente sabe, mas Deus vai mudar a história da sua família, vai transformar todo o planto em alegria. Amém? Vamos encerrar, vamos de pé e pedir o pastor Hildo vai efetuar a bênção. Mas Hildo queria falar, mas como já são 9h10, eu só vou, a gente vai botar lá no grupo sobre o retiro, sobre o almoço dia 7 de fevereiro. Quantos já viram aí no grupo? Todos já foram informados. Dia 7 de fevereiro teremos almoço da confraternização e inauguração da nossa escola bíblica. Ok? E o retiro, amadas vagas, não sei nem se tem mais vaga, está acabando. Nós estamos lá, o pastor Rodinildo e o Zé Marcelo estavam lá essa semana, o pastor Hildo tem ido. Nós temos revezado lá para deixar o sítio em melhores condições. Então ore por isso, tá bom? Por esse propósito. E sábado que vem eu já lancei um desafio para você. Traga alguém. É um testemunho muito forte. E nós queremos que você seja edificado e possa edificar a outras pessoas também. Tá bom? Vamos fazer esse esforço? Quantos querem se comprometer comigo aí? 1 minuto. Então vocês que levantaram a mão, eu vou cobrar, hein? 1 minuto, rápido. Pessoal, nós estamos ali no sítio fazendo aquela obra e é com muito carinho, para que todos cheguem ali e possam se sentir bem, confortável. Mas para isso acontecer, nós precisamos da colaboração de todos. Domingo agora teve um grupo lá e nesse domingo agora não vai ser possível, porque eu não vou poder estar, acredito que o pastor também não vai poder, mas no dia 1º eu nem falei nada com o pastor Dimas ainda, mas ele sabe por que a gente está falando isso e do carinho que a gente tem com aquele lugar. No dia 1º agora, nós precisaríamos que tivesse um grupo, e não seria um grupo de 3, 4, se possível a maioria, para que estivesse fazendo uma limpeza geral naquele lugar, porque eu acredito que no dia 1º já não tem mais obra dentro de casa. Então vai ser mais a parte externa, mas essa parte interna, ela precisa ficar liberada. A cozinha, toda a louça que está lá, ela precisa ser toda lavada, para poder a gente chegar no dia e poder utilizar. Então no dia 1º, quem puder, se possível todos, para a gente estarmos ali juntos, para fazer esse mutirão de organização final.
Amém? Receba a bênção agora, pastor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Aleluia!